Boa noite, pessoal. Neste vídeo eu vou te mostrar como funciona o passo a passo de uma implementação do famoso Masrove Kata em JavaScript, né, usando o Node.js e para testar, né, fazendo o teste com o Jest, né. É, é que um conceito mais ou menos desse projeto, né? A ideia é bem simples, né? Um robô que pousa em Marte numa grade de 10 por 10, né? E pode receber comandos para girar tanto para a esquerda quanto para a direita e para avançar, né? A direção inicial é norte. Então, aqui na parte de cima, né? Cada letra dessa daqui, N significa norte, E leste, S sul e o W oeste, né? Aqui a gente define as direções possíveis. O índice zero é o N, 1 é o E, né? E assim por diante. Isso vai nos ajudar a saber, né, para onde o rover está indo e virando, né, o robô. Aqui na parte do construction, um método construtor, né? O construction define a posição inicial como 0, 0, 0, e a direção como N, que é o índice N no array, né? Aqui na parte de cima, a toString, esse método retorna um string, né, no formato x.y direção, que ajuda a visualizar onde o robô está indo. Esse método serve para poder direcionar para onde o robô está indo, tanto para a esquerda, tanto para a direita, quanto para frente. O segundo método, né, que é validar comando. Esse método verifica se o comando é válido. Só pode conter, né, as letras M, L ou R, né? Esse M, L ou R seria mover para frente, virar para a esquerda, o L, e o R seria virar para a direita. Seria basicamente isso. Essas siglas elas estão em inglês, né, na verdade. Receber comando, que é o método, né? Tá passando um parâmetro aí, command. Aqui começa a execução do comando, né? Primeiro ele verifica se é válido. Esse aqui verifica se é válido o comando. Aí aqui a gente temos um for. Dentro desse for, depois ele percorre cada caractere do comando. Então ele vai percorrendo aí. Mais um pouquinho para frente. Aqui o if. Isso. Se a ação for M, ou seja, para mover, né? Ele avança uma unidade na direção atual. E aqui vem um detalhe importante, né? Usamos o percent, né? 10 aí para fazer um wrap, né? Que seria basicamente ali aquela lógica do gradiente ali, né? Ou seja, para sair da borda, né? Da grade, ele volta para o outro lado. Então aqui a gente utilizou um princípio aqui de grid. Um grid ele é bem utilizado, ele é muito utilizado ali, né? No CSS. Então, quem tem uma familiaridade com CSS, né, vai entender um pouco aqui sobre essa lógica aqui que a gente utilizou. Na segunda parte aqui, né, aqui no outro if, ele está fazendo uma rotação, né? Que se a ação for L, ou seja, left, né, que é para a esquerda, ele vira para a esquerda, ou seja, decrementa o índice da direção. Então esse primeiro ele está decrementando e o de baixo ele está fazendo um incremento. Ele já que no caso o decremento é para a esquerda e o incremento é para a direita. Em relação ao código seria basicamente isso. Aqui tem um return, né? Aqui já é o método que ele está chamando aqui na parte de baixo. Em relação ao código seria basicamente isso aqui, né? Agora seria a parte do. Agora o Davi vai fazer a explicação da parte do teste. Beleza. Agora eu vou explicar aqui o teste, né? Os testes unitários aqui que a gente está usando o Jest para poder se executar. Então aqui é a primeira linha, a gente está importando, né, a classe rover e aqui já inicia os testes, né? Esse primeiro teste ele verifica a posição inicial, né?
Então aqui ele instancia a classe rover na constante R e ele verifica se ela inicializou com as posições padrões, né, de inicialização. Esse próximo teste ele valida o comando, se o comando está correto, né? Então ele aqui instancia a classe rover e espera que a validação dos caracteres M, L e LR seja true, né? Então seja comandos válidos. E aqui nesse teste, no próximo teste, ele verifica também os comandos inválidos, né? Então ele passa mmx e espera que esse método retorne false. O próximo teste ele testa o movimento do robô pro oeste usando o wraparound, né? Que ele faz aqui a instância do rover e ele passa o comando, né, lm. Aí ele espera que o índice, a posição x seja 0 e a posição y seja 9 e a direção seja 3, né? O próximo teste ele testa a movimentação para o leste agora, né? Utilizando ainda o wraparound. Então aqui ele faz a mesma coisa, ele instancia, né, a classe rover. Instancia a classe rover, desculpa. E ele passa esses comandos, né? R, M, 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 M. Então ele espera que o índice x seja 0 e o índice y seja 0 também, mas a direção seja 1, né? O próximo teste ele testa, né, a movimentação para o sul. Então ele inicializa, né, o rover, passa os comandos L e LM e ele espera que o índice x esteja no 9 e o índice y no 0 e que a direção seja no 2. O próximo teste ele testa a movimentação para o norte, né, quando ele incrementa o x. Então aqui ele passa o comando M e ele espera que o robô esteja na posição 1.0 2.n, que significa, né, que ele está no eixo x1, no eixo y0 e sem ter feito rotação, né? Tá olhando para frente. Aqui esse próximo teste ele é um pouco mais complexo, né? A gente tá forçando aqui a questão dos comandos, né? Passando comandos um pouco mais complexos para função, para o robô, né? Então aqui a gente passa uma sequência aqui de caracteres para ele, né? Dois arrays aqui. Aí esses arrays aqui ele tá passando os comandos, a direção, o índice x, o índice x, o índice y e a direção. Com base nessas informações, né, ele passa o comando que seria as letras aqui, essa primeira parte esse índice 0 aqui do array. E ele espera que o índice x, que foi o que a gente passou aqui, seja o mesmo, né, que está aqui no array. E aqui também no eixo y a mesma coisa. Ele espera que o eixo y esteja setado no valor que a gente passou. E espera que a direção esteja na direção informada aqui também no array, né? Então esse aqui foi um teste um pouco mais complexo, né? Testando tanto a questão, o conjunto, né, todo dos comandos, das posições e da direção que o robô vai estar. Então os testes são esses. Agora eu vou estar executando aqui o teste com Jest. Eu vou dar o comando aqui.
Aqui ele está executando os testes. Então, como vocês podem ver, todos os testes passaram. E aqui um overview, né, dos testes e o tempo. Tem alguma coisa a adicionar, Thales? Não, tem não. Acho que é só isso mesmo, né? Tem uma coisa assim que é para adicionar. É que, por exemplo, em um dos testes lá ele mostra que só vai até 9, né? É porque o limitador desse robô ele vai até 10. Então eles são uma grade que tem 10 posições. Então esse daqui isso. Então ele só vai até o 9. Porque na 10ª posição ele já sai dentro da grade, né? Aí seria um dos limitadores desse teste. Mas em relação ao restante, está tudo bem alinhado. Então é isso.